Amém, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer essa reflexão hoje, neste momento, e quando nós lemos Apocalipse, não tem como, a gente não falar um pouquinho sobre João, que foi o autor desta carta, né? João, que foi um dos 12 discípulos que andou com Jesus, né? Que fez parte do ministério de Jesus. João, que foi uma testemunha ocular dos milagres que Jesus fez aqui na terra, né? E João já estava, depois que Jesus morreu, ressuscitou, né? E João agora ele estava sendo líder da igreja em Éfeso, quando ele provocava muita ira, muita raiva ao imperador Domiciano por estar pregando Jesus, por estar pregando este evangelho. Então, os historiadores contam, né, que João foi jogado em um caldeirão de óleo quente, né? E Domiciano deu a ordem para que João fosse levado, né, para a ilha de Patmos, um lugar de solidão, um lugar onde, por ele, pelo imperador, João não saía dali nunca mais. Ele queria calar a voz de João, ele achava que João estava fazendo baderna no seu império, quando pregava o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Domiciano não sabia é que nós temos um Deus que nos prometeu que jamais nos deixaríamos sozinhos, né? E mesmo João, naquele lugar, onde aos olhos humanos era lugar de deserto, era lugar de solidão, mas a palavra nos diz no capítulo 1 que João, ele estava em constante oração com o Senhor. Então, essa oração fazia com que João tivesse relacionamento com o Senhor. Essa oração fazia com que João não se sentisse sozinho, sentisse a presença de Deus, fosse envolvido por este Deus. Então, era o que alimentava João naquele lugar, é o que nos alimenta até hoje, é a presença do Senhor. E ele vai e descreve, né, no capítulo 1, que nesses momentos que ele estava ali orando ao Senhor, ele escuta uma voz por trás dele que manda que ele escreva, né? Escreva e envie para as igrejas. E João, ele se vira para olhar quem está falando com ele, né? Com uma voz como de uma trombeta, como uma voz, em outras versões diz, de muitas águas, como uma voz de uma grande cachoeira. E João vai e se volta para ouvir que voz é essa, quem está falando com ele, né? E quando ele vira, ele vê, né? Ele virando-se, no primeiro diz,
E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido, né, até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e com a voz de muitas águas. Louvado seja o Senhor. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada, né, de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, eu caí aos seus pés como morto. Louvado seja o Senhor. Imagine nós termos uma visão dessa. João, quando ele olha, ele vê um ser, né? Vê um homem vestido de branco, ele vê o homem com os seus cabelos brancos como a neve, ele vê o homem com os seus olhos como chamas de fogo. Então ele se prostra, ele cai diante daquele que ele está vendo. Louvado seja o Senhor, engrandecido para todo sempre. Mas esse homem, ele se aproxima e ele chega perto de João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então escreve as coisas que tem visto, as que estão acontecendo agora e as que ainda vão acontecer. Eu quero que você escreva. E que tudo que você vai escrever, você vai enviar para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando ele chega em Laodiceia, né, que é a última carta, ele vai e diz para ela: eu conheço as tuas obras. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ele está dizendo: eu sou aquele Deus que eu sou puro, sou reto, não há variação de mudança em mim, né? Não há outra verdade que não seja minha. Eu estou dizendo que eu conheço as tuas obras. E você nem é frio, nem é quente. E quando nós vamos olhar, por que Jesus usou esse contexto de não é frio, nem é quente? Né? Quando nós vamos olhar, é porque Laodiceia ela estava localizada, né, nas suas aproximações estava a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos do outro lado. Então, Herápolis, ela tinha as águas termais, as águas quentes, que produzia cura. As pessoas iam, se banhavam para que fossem curadas. Então, Jesus estava dizendo: você não é quente, você não é fervorosa, né? Você não tem a unção do Espírito, você não se movimenta através do Espírito, você não traz cura para a vida de outras pessoas. Era isso que ele estava dizendo para aquela cidade. E nem você é fria, igual as águas de Colossos, que são as águas que refrescam a vida do viajante. Você nem é uma coisa, nem você é outra. Você é morno. E por que morno? Porque as águas que chegavam ali em Laodiceia eram águas que não eram potáveis, eram águas que não servia para beber. Ela ainda era ser morna quando os viajantes tomavam, né? Os historiadores dizem que ele sentia vontade de vomitar ao tomar essa água. Por isso que Jesus vai e fala, né, que sente vontade de vomitá-los por ele ser morno. E mais adiante ele vai e continua, né? Ele diz: aí você ainda diz que você é rico, que você está abastado, que você não sente falta de nada. Nós sabemos que a cidade de Laodiceia realmente era uma cidade riquíssima. Os seus moradores eram muito ricos, né? Tinha muitas posses. Que no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi destruída por um grande terremoto. Mas ela foi construída com o seu próprio poder aquisitivo dos seus moradores. Eles não precisaram da ajuda de Roma, eles não precisavam da ajuda de ninguém. Então, isso trazia um orgulho para eles. Por eles se sentir autossuficientes, porque eles não precisavam de ninguém. A sua riqueza era suficiente
para manter toda aquela cidade. Então, eles diziam, eu sou rico, né? Eu sou autossuficiente, eu mesmo mantenho as minhas coisas, eu não preciso de ninguém. E, além disso, Laodiceia, ela construiu uma faculdade de medicina, onde lá encontraram, né, matéria-prima, onde eles criaram o colírio para melhorar a visão das pessoas. Então, tinha uma grande fonte de renda, né, no comércio por vender esses colírios, né, para melhorar a visão dos outros. Então, cada vez mais essa cidade era conhecida, né, pela descoberta do colírio, por sua riqueza, e quanto mais isso, mais Laodiceia se enriquecia. E quando Jesus fala de se vestir, porque Laodiceia também, ela produzia a melhor lã, ela produzia lã preta, ela produzia o melhor tecido da região, né? A alta sociedade comprava tecido a Laodiceia, porque eles produziam o melhor. Então, como essa cidade não ser rica? Como essa cidade precisar de alguém, se ela era autossuficiente? Se ela tinha tanta riqueza a ponto de não precisar de nada nem de ninguém. Mas quando nós vamos lendo o texto, né, quando Jesus diz para ela, eu aconselho-te. Isso aqui foi o que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Jesus diz, eu tenho um conselho para você. Independente da maneira que você viveu até agora, independente do que você fez até agora, independente da vida que você levava até agora, independente dos deuses que você idolatrou até agora, eu tenho um conselho para você. Você realmente quer ser rico? Porque a riqueza que você tem é uma riqueza material, e essa riqueza te faz pobre. Porque você pisa as pessoas, você se sente melhor do que as pessoas, porque você tem ouro no banco. Mas eu te aconselho a você comprar ouro de mim. Você comprar ouro de mim é você me conhecer, você comprar ouro de mim é você me buscar, você comprar ouro de mim é você aprender comigo. Você comprar ouro de mim é você andar lado a lado comigo. E quando você anda comigo, quando você se assenta comigo, quando você aprende de mim, a tua vida é transformada. A tua vida ela começa a ser cheia de compaixão, de misericórdia para com o próximo. Então você começa a ser rico, rico da grandeza de Deus, rico do reino de Deus, rico da presença de Deus. E era isso que o Senhor estava dizendo, eu quero que você compre de mim. Lá em Isaías, ele diz, a todos que têm sede, venham a mim. Sim, venham, comprem, sem dinheiro, sem preço, comprai leite e mel. O Senhor está dizendo, é de mim que você tem que comprar. É a mim que você tem que buscar. Você quer riquezas? Eu tenho riquezas espirituais para te dar. Se você mergulhar em mim, você vai encontrar um mar imenso que você não verá fim de bênçãos na tua vida. São bênçãos espirituais que o Senhor já derramou para todos nós, mas aqueles que ainda não abriram os olhos para conhecer o Senhor, assim como Laodiceia, ela se prendia à sua riqueza, ela se prendia a tudo que ela tinha e não abriu os seus olhos para Deus, ele está dizendo, eu quero que você abra hoje, eu quero que você venham até mim, né? E quando você chegar onde eu estou, quando eu encontrar o teu coração, a tua vida será cheia de bênçãos e de riquezas. Eu quero que você compre de mim vestiduras brancas, sabe? Para que cubra a tua nudez. Não é essa lã que você vende porque você acha que é a melhor peça aqui da terra, é o melhor tecido aqui da terra. Esse tecido não cobre a tua nudez. O que cobre a tua nudez é o poder do Espírito Santo transformador em você. É Ele que muda a sua vida, é Ele que muda a sua história, é Ele que te leva para uma nova direção, é Ele que faz uma metanoia em você, uma mudança de mente. Então, compre vestiduras de mim.
né? E depois ele vai e diz, e compre colírio, para que você possa ver. Então, o colírio que você fabrica, você não consegue ver o mundo espiritual. O mundo espiritual você só vê quando você se aproxima de Deus. Porque Deus faz com que você veja além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Eu posso conseguir enxergar chegando no início da rua e ver até o final daquela rua. Mas aos olhos espirituais ele vê além do final daquela rua. Ele vê coisas que o Senhor diz que os nossos olhos ainda não tinham visto. Os nossos ouvidos ainda não tinham ouvido. E ele diz que preparou para todo aquele que ama o Senhor. Então ele está dizendo, se você comprar de mim, eu vou fazer você ver tudo isso. Eu vou fazer você olhar para o mundo e você ver a grandeza de Deus, você ver o reino de Deus, você evangelizar as pessoas, você levar o amor de Deus às pessoas. Quando eu coloco o colírio em você, tiro as escamas dos teus olhos, você consegue ver aquilo que hoje o homem não consegue ver, o homem natural, ele não vê, se não for a presença de Deus na sua vida. E ele vai e diz assim, olha, arrepende-te. Arrepende-te do teu pecado, Laodiceia. Arrepende-te da tua autossuficiência, Laodiceia. E me busca. Esteja na minha presença. Porque ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ele está dizendo, se você se arrepender, eu vou sarar a sua terra. Se você se arrepender, eu vou mudar a tua situação. E quando chega no versículo 20, ele diz para Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele estava dizendo para aquele povo que tinha tudo, mas que deixou Jesus de fora. Ele estava dizendo para aquele povo, olha, eu estou batendo. Se pelo menos só basta um me ouvir. Se um escutar a minha voz, eu vou entrar. Eu vou sentar com você. Eu vou cear com você e você comigo. Então ele diz, eu estou aqui batendo. Se você ouvir, se você abrir, olha o se, olha a condição. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comer. Para que você sente, para cear com alguém, você vai puxar uma cadeira e você vai sentar numa mesa com essa pessoa. Então imagine o momento de comunhão que Jesus está chamando para sentar com quem ouvir a sua voz. Ele está dizendo, se você ouvir a minha voz, eu vou me sentar com você. Nós vamos sentar aqui nessa mesa. Nós vamos agora ter um relacionamento, eu e você. E as palavras que Jesus começa a verbalizar quando ele senta conosco na mesa, essas palavras, ela não fica só sobre a mesa. Essas palavras, ela vai até a nossa alma. Essas palavras, ela vai até os nossos quartinhos escuros. Essa palavra, ela começa a mexer com as nossas estruturas. Essa palavra começa a tirar as coisas de lugar, começa a organizar a nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo. Se você quiser ter um relacionamento comigo, eu estou pronto a ter um relacionamento com você. Porque Jesus, ele diz que devemos buscá-lo enquanto ele está perto. Louvado e agradecido é o seu nome. Quando nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, ele se deixa ser encontrado por nós. Então ele está dizendo, eu quero ter esse relacionamento com você. Eu quero sentar com você à mesa. Eu quero ouvir a sua história e quero contar uma história para você. Uma história de um rei que veio na terra para salvar todo aquele povo que estava condenado. Aquele povo que não tinha saída, aquele povo que não tinha mais outra sentença a não ser condenação eterna.
aquele povo que não tinha mais chance nenhuma. Mas o rei, ele abriu mão de toda a sua glória para vir na terra. E veio na terra. Andou como homem, viveu como homem, e sendo 100% homem, 100% Deus. Esse rei, ele se entregou por amor a nós. Esse rei foi aquela cruz para que eu e você hoje tivéssemos acesso a ele. E ele diz, é essa história que eu tenho que contar para você. Eu amei tanto este mundo que eu dei o meu único filho por vocês, para que vocês tivessem a oportunidade de sentar no meu reino comigo, para que vocês tivessem a oportunidade de sentar no meu trono comigo, porque ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo, eu fiz tudo isso para levar vocês para sentar comigo no meu trono, para reinar comigo, para viver na eternidade comigo. Então, toda essa riqueza terrena, a traça e o ferrugem corrói. Tudo que nós conquistamos aqui na terra, tudo vai ficar, tudo é passageiro. Nada vai fazer com que eu seja maior ou menor do que outra pessoa por causa da minha riqueza. Faz diferença? Na terra faz diante dos olhos naturais dos homens, mas diante dos nossos olhos espirituais, todos nós somos iguais perante Deus. E o Senhor veio para nos fazer rico nele. Nós somos ricos do Senhor, porque ele nos amou primeiro e nos levou para morar no centro do seu amor. E se alguém que ainda vai ouvir essa mensagem, se ainda não teve um encontro com o Senhor, que possa estar ouvindo a voz do seu Santo Espírito dizendo, eu quero entrar, se você abrir a porta, para sentar com você e você comigo, para conversar com você e mostrar a realidade da tua vida e o que você precisa fazer para ter a vida eterna. E a única maneira de você ter a vida eterna é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele diz que se nós confessarmos ele aqui na terra, ele nos confessará diante do Pai. Ele está dizendo, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Por isso vamos viver eternamente ligados aqui na terra, no reino de Deus, porque somos ligados nos céus. Quando ele nos manda buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, ele está dizendo, viva com a sua mente ligada no reino. Viva com a sua vida enxertada no reino. Viva todos os dias buscando viver debaixo do senhorio do dono deste reino. Louvado seja o Senhor para todo sempre. E a nossa meditação, eu termino nesta noite, né, dizendo o último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Quando o Senhor disse isso, ele está dizendo ao seu e ao meu coração e de todo aquele que abrir o seu ouvido para ouvir a sua voz. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.